Hoje vamos falar de proteína. Isto hoje em dia é proteína por todo lado. É iogurtes com proteína, é proteína em pó, é proteína nos gelados, é proteína nos chocolates. E porquê que é tão importante hoje em dia as pessoas estarem a falar em proteína? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. O meu nome é João Gonçalves, sou coach na SIC Nutrition e de seguida então vamos passar a explicar o porquê da proteína. Então, primeiro de tudo, começando pelo início, o que é que são as proteínas? As proteínas são aminoácidos polipeptídeos que podem ser classificados como essenciais, não essenciais ou parcialmente essenciais. No total existem 21 aminoácidos. A proteína tem um valor calórico. Por cada grama de macronutriente proteína tens 4 quilocalorias. E agora, se calhar para a tua surpresa, a proteína tem exatamente o mesmo número de calorias por grama do que os hidratos de carbono. Por isso não adianta fugir dos hidratos, porque eles têm exatamente o mesmo valor calórico por grama. Então, porquê que é tão importante o consumo de proteína e porquê que vês hoje em dia tanta promoção e publicidade à proteína? Ela é necessária para a reparação de tecidos e células, ajuda na construção e na manutenção da tua massa muscular e dos 3 macronutrientes principais, ou seja, entre a proteína, os hidratos e a gordura, a proteína é o mais saciante, ou seja, pode ser aquele que pode ajudar a ficar mais satisfeito e ter menos fome. Já sabes quantas calorias tem, já sabes da sua importância e agora como é que sabes que proteínas escolher? O ideal mesmo é apostares em proteínas que tenham todos os aminoácidos essenciais, ou seja, proteínas que se assemelhem mais ao perfil de aminoácidos que o corpo humano tem. Estas proteínas que têm os aminoácidos mais semelhantes ao corpo humano também são consideradas proteínas de alto valor biológico. Quais é que são normalmente estas proteínas de alto valor biológico? São as carnes, os peixes, os ovos, ou seja, tudo que seja derivados animais, laticínios, são normalmente as proteínas mais completas e com mais alto valor biológico. Calma, como reparaste, não referi nenhuma fonte de proteína vegetal. E se já viste algum daqueles documentários no Netflix e de repente deixaste de comer proteínas de fonte animal, eu não tenho nada contra isso. Simplesmente, se queres todos os aminoácidos essenciais, podes sempre combinar 2 proteínas que tenham apenas aminoácidos não essenciais e as duas em conjunto fazer o conjunto completo de aminoácidos que tu precisas. O exemplo muito típico que os brasileiros adoram, arroz com feijão. Já sabes a importância, já sabes quais as melhores escolhas e como é que podes aumentar o teu consumo atual de proteína. Hoje em dia vivemos na era dourada do consumo de proteína. É super fácil e muito, muito cómodo. Quais é que são as minhas escolhas preferenciais? Dentro dos laticínios, aposto sempre naqueles baixos em gordura. Tens o grego ligeiro, tens grego 0%, tens o skyr, o quark, são tudo excelentes opções, ricas em proteína, medianas a baixas na quantidade de hidratos de carbono e muito, muito baixos em gordura. Ou seja, um valor calórico mais acessível, provavelmente, para aquilo que é o teu budget de calorias por dia. Segunda opção, muito versátil, prática e hoje em dia económica, são as proteínas em pó, entre as quais tens a whey, que é o soro do leite, ou a caseína. Também podes apostar, se for uma preferência tua, numa fonte vegetal com proteína de arroz ou outra que cumpra as necessidades que tu tens neste momento e se tens alguma limitação em consumir alimentos provenientes dos animais. A minha terceira opção nunca falha cá em casa. Ovos ou claras de ovo são super versáteis, são uma fonte cómoda, barata e que tem todos os aminoácidos essenciais para o teu dia-a-dia. Outra fonte que nunca falta cá em casa, carnes brancas ou cortes magros de porco e de vaca. Não tens que fugir totalmente da carne vermelha. Ela tem uma parte que pode incluir na tua alimentação do dia-a-dia se conheceres os melhores cortes para ti. Tenta evitar, claro, aqueles cortes demasiado gordos, em que seja difícil controlares a quantidade de gorduras presentes e a quantidade de calorias ao final do dia, mas podes optar pelo frango, pelo peru, ou podes ir para cortes de porco mais magros, como por exemplo o lombinho ou o lombo. Na vaca podes optar por alcatra, por exemplo, que são cortes mais magros e que consegues aqui atingir um bom perfil de aminoácidos e consegues complementar a tua proteína ao final do dia. Já estavas à espera que faltava aqui alguma coisa? O peixe. O peixe também é uma fonte excelente a nível de proteína de alto valor biológico e aqui dentro do peixe a panóplia é aquela que tu preferires. Eu normalmente dou primazia para peixes que sejam mais magros, peixes mais brancos, porque têm muita proteína e acabam por não ter muita gordura, não contribuindo com muitas calorias. Eu sei que é importante consumirmos peixes gordos,
Mas a não ser que tenhas um bom budget mensal para gastar em peixe de mar, consumir peixes gordos da aquicultura, na minha opinião, é uma péssima ideia. Faltam ainda duas fontes de origem vegetal que são excelentes e que também podem muito facilmente fazer parte do teu cardápio e ajudar-te a atingir mais facilmente os teus níveis de proteína, que são as leguminosas, onde podes incluir tudo o que seja grão, feijão, lentilhas, são fontes baratas, cómodas e muito ricas em proteína e fibra e são super saciantes. E também fontes vegetais, temos o tofu e a soja, que são excelentes opções, novamente ricas nos aminoácidos que tu precisas e hoje em dia muito fáceis de encontrar. E cozinhadas podem ser uma verdadeira delícia. Se te faltam ideias, para deixar aqui o link por cima com o caril de frango que eu fiz para o canal e que tu podes fazer com o tofu, fica excelente. Então agora já sabes da importância, já sabes que proteínas escolher, já tens toda a informação que precisas. Como é que podes aplicar na prática? Muito simples. Se queres calcular o total de proteína por dia em gramas, queres ter esse nível de detalhe, vou deixar aqui também o link por cima, onde eu e o Mário fizemos um vídeo a explicar-te como calcular as tuas necessidades de proteína. E depois, o que é que tu fazes com essas necessidades? Tentas dividir no teu dia entre 3 a 6 refeições, de uma forma mais ou menos harmoniosa ao longo do teu dia, e não precisas de complicar muito mais do que isto. Escolhes os alimentos que mais gostas e vá lá. Tenta apostar em proteínas o menos processada possível. Podes optar pelas opções que eu disse acima ou outras que também tenham alto valor biológico e que sejam um pouco processadas. E se realmente tiveres um consumo assim ainda grande de proteína que te possas dar ao luxo de consumir 20 a 40 gramas de caseína ou de um alimento rico em caseína ao final do dia, também pode ser uma boa ideia teres uma proteína de absorção mais lenta para o teu corpo digerir durante a noite enquanto dormes. Podes optar pela caseína em pó ou podes optar por alimentos também ricos em proteínas de absorção mais lenta, como as claras de ovo ou como, por exemplo, o skyr. Se ainda ficares com alguma dúvida relacionada com a proteína, deixa na caixinha dos comentários que eu vou ter todo o gosto em responder à tua dúvida. Se gostaste do vídeo, é muito importante que deixes o teu gosto. Porquê? Porque nós queremos perceber quais são os conteúdos que tu tens mais interesse. E se deixares o teu gosto, eu já sei que este vídeo é relevante para ti. Se achas que algum dos teus amigos deveria saber um bocadinho mais sobre a proteína, partilha o vídeo com eles. E tu, para não perderes nenhuma pitada deste canal, subscreve e ativa o sininho para receber as notificações do vídeo que sai todas as semanas. E não te esqueças, descomplica.